Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João. Bom, hoje eu acho que nada mais justo do que falar um pouco sobre o nosso Zelão do MBR, o nosso ex-coach do MBR, né, atualmente, porque ontem, deixa eu conferir, no dia 25 de março de 2020, o Zelão soltou uma nota no Twitter falando a respeito de que ele estava saindo da equipe do MBR. E por quê? Por que isso está acontecendo? Vamos começar a história desde o início. Vamos começar por que chamaram o Zeus para ser o coach do MBR. Bom, voltando lá para 2018, quando o MBR fez aquela equipe internacional composta pelo Fallen, pelo Cold, pelo Fer, pelo Steel 2K e pelo Tarek e como coach o Yanko. Bom, aquela equipe não deu muito resultado, mesmo com os nomes tão pesados que tinham. Todos os jogadores daquela line haviam sido campeões de Major já, e era uma equipe muito forte, porém não funcionou o estilo de jogo deles. No final daquele ano, após tantas frustrações, eles decidiram fazer uma line-up inteira brasileira, voltar com a line-up inteira brasileira. Foi onde eles chamaram o Taco, que estava na Liquid na época, e o Phelps, que estava na INTZ na época. E eles pensaram, por que não chamar o Zelão? O Zelão que, como a maioria deve saber, havia sido coach deles há muitos anos atrás, vulgo 2016, 2015. 2015 eu não tenho certeza, mas 2016 sim. Ele foi bicampeão do Major, junto com a line-up lendária, Fallen, Cold, Taco, Fer e Fênix. E, bom, ele havia saído da SK na época. Aí ele passou pela Immortals, tentou ser jogador na Immortals, não deu certo. Aí ele foi pra Liquid, onde ele foi coach na Liquid, e ele revolucionou totalmente o estilo de jogo da Liquid. A Liquid começou a se reinventar. E o MBR decidiu chamar o Zelão de volta. E o Zelão, bom, como é amigo dos caras e tal, ele falou: beleza, vamos começar esse projeto e tentar voltar a ser o melhor time do mundo. Foi aí que eles começaram. E a princípio, eu lembro que quando eu assisti os jogos, eu achava que tinha potencial. Eu via aquela line-up jogar, eu falava, nossa, cara, é muito bom ver uma line-up brasileira. Só que com o passar do tempo, a gente percebeu que as relações dentro da line-up começaram a se desgastar. Aí teve aquela treta do Coldzera com o Phelps ficado do time. E aí chamaram o Lucas Zoom posteriormente. O Cold pediu pra sair também, entrou o KNG e entrou toda aquela treta e posteriormente entrou o Mayer. Bom, mas esse não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é o Zelão. Nesse período de um pouco mais de um ano que o Zelão esteve como coach do time do MBR, o que o time evoluiu? Minha sincera opinião, eu não vi evolução do time. Agora, como a gente apenas telespectador, como a gente apenas assiste os jogos, a gente não sabe ao certo o que acontecia, qual que era a relação do coach com o jogo do MBR, como acontece com qualquer outro time. É muito difícil você ver o impacto do coach no jogo, embora esse impacto exista, porque normalmente o impacto é ou outgame ou tático, mas como a gente não vê ele jogando, então a gente não sabe ao certo qual era esse impacto. Só que o que a gente tem para medir o parâmetro de qual foi o rendimento dele é que os resultados. E os resultados do MBR foram muito baixos e o MBR sofreu muito com um leque muito limitado de táticas e tipo, eles sempre tentavam a mesma coisa e sempre dava errado. E muitas pessoas eu ouvi falando que o Zelão estava desatualizado, o Fallen estava desatualizado. Talvez seja verdade, mas uma coisa que eu comecei a pensar a partir de ontem que eu li a nota do Zeus foi o seguinte: ele falou na nota dele que o motivo principal dele ter optado por sair do time foi que o MBR tinha problemas enraizados, basicamente foi isso que ele disse. O que ele quis dizer com isso? Bom, a gente não sabe ao certo, né? Não sei que ele fale, que ele explique ao certo o que ele quis dizer.
eu não acredito que isso vá acontecer, porque eu acredito que ele continue sendo amigo dos caras, embora deve ter tido alguma treta, etc. Eu acho que a amizade deles continua e tal. Mas o que eu acho que ele quis dizer? Eu acho que ele talvez ele tenha tentado trazer algo novo, algo diferente, um estilo de jogo novo, uma função nova para uma pessoa, algum integrante do time, e isso não foi aceito. E essa revolução não tenha sido aceita, porque é entendível, os caras são bicampeões mundiais, os caras têm uma moral muito alta e às vezes eles podem pensar que o jeito deles é o certo. Às vezes não tem um jeito certo na realidade. Mas eu acho que muito pode ser por causa disso, deles não aceitarem, às vezes, uma opinião do Zelão, algo que ele queira fazer diferente, às vezes os jogadores não aceitam. Isso acontece em qualquer lugar, no CS, no trabalho, no futebol, acontece. E ele optou por sair. E outra coisa que eu queria falar aqui é que ontem, também no dia 25 de março, à noite, o Falenzão fez uma live onde ele fala um pouco sobre os Zeus, né? Ele falou que perguntaram pra ele se tinha tido alguma treta, ele falou que não, que eles continuam bem, que ele torce pelo futuro dos Zeus. Eu acredito realmente, porque os caras, bom, além deles serem profissionais, eles serem companheiros de trabalho, eles são amigos de longa data. Os caras foram campeões juntos, não tem como apagar essa amizade. E ele falou que torce pelo futuro dos Zeus e tal. E ele disse também que o coach será o Dead. Agora, o que a gente pode pensar a respeito disso para finalizar o vídeo? Bom, quando o Dead era coach, o BBR foi multicampeão de grandes campeonatos na época, como o SK, que foi em 2017. Só que a gente tem que entender que mudou muito o CS daquela época para essa época de agora. Naquela época, eu sentia que o jogo era muito mais rápido, ou até mesmo muito mais lento, dependendo do ponto de vista. No caso do SK era muito mais lento, mas eles conseguiam sempre resolver na skill individual. E eu sinto que essa questão de skill individual foi muito nerfada no jogo, porque agora com essas Kriegs, com às vezes Alg, tem às vezes duas Alps, é muito difícil você jogar sem ter uma combinação de smoke, uma combinação de bang, umas molotov. E o MBR peca muito nisso. Então eu não sei até que ponto que o Dead vai conseguir impactar nesse quesito. Porque eu sei que o Dead não é um coach tático, ele seria um coach emocional. Às vezes funcionaria, mas eu não sei até que ponto que o MBR conseguiria impactar nesse. O Dead conseguiria impactar no MBR nesse quesito como coach. Agora, minha opinião, o que eu acho que vai acontecer? Eu sinceramente acho que o MBR vai atrás de um novo coach. Só que dessa vez eu acho que o MBR vai apostar num coach estrangeiro. Não sei se ele apostaria num coach americano. Eu, pelo menos, não consegui pensar em nenhuma pessoa que poderia ser coach do MBR nos Estados Unidos. Não sei, talvez algum ex-jogador que. Algum ex-jogador. No momento, o único cara ex-jogador que passou na minha cabeça foi o Shangaris. Mas eu acho muito difícil, porque o Shangaris, ele tá sendo comentarista agora. Ele tá mandando até que bem como comentarista e não acredito que ele vá. É um cara que eu gostava muito. Eu achei ele um cara muito bom. Sempre achei ele muito bom em GL. Eu achava ele bom jogador também. Então, na minha cabeça veio o Shangaris, mas, bom, de americano é o único cara que eu consigo pensar. Eu pensei que poderia ser, talvez, um coach europeu. Também não sei discutir nomes. Eu imaginei talvez algum dinamarquês, alguém que já tenha passado por North ou por Heroic, talvez por NiP. Eu não consigo pensar em um nome específico. Agora, eu vi no Twitter dois nomes brasileiros que eu fiquei pensando, falei, quem sabe, né? Talvez. Eu acho muito difícil, porque a gente sabe que o MBR é muito difícil o MBR dar chance para pessoas tipo que começaram agora ou jovens no cenário. Mas quem sabe, né? O MBR tá revolucionando. O Meyer é um exemplo disso, que uma revolução do MBR. Então eu pensei em dois nomes. Um deles não é jovem, mas eu acho muito difícil no BBR também, que no caso é o Peacemaker. Peacemaker também é um coach sensacional,
O cara é brasileiro, tem muita experiência internacional, tem experiência na Ásia, tem experiência na Europa, tem experiência no NA. E o cara é muito bom. É um cara que eu gostaria muito de ver no MBR, porque talvez ele conseguisse mudar um pouco esse estilo do MBR, conseguisse botar na cabeça desses caras que tem que mudar o estilo deles e tem que tentar. Se bem que eles estão jogando bem nas últimas 3 partidas, vamos ver se vai se manter. E o Gilzão, professor da Gamers Club, é um cara novo que veio, ficou 13 dias na EA, já foi quicado, ninguém sabe o motivo. É, não sei, talvez seja uma. Eles tentem dar a chance. Eu acho muito difícil, mas quem sabe eles tentem dar chance pro Gil. E eu acho que, bom, como eu disse, eu acho difícil, mas principalmente porque é muito difícil você pensar em campeões mundiais botando um novato para ser coach, que é uma função tão importante, uma função de tão respeito, que ele vai ter que passar táticas para vocês. Então, se o Zelão teve problema com isso, deles aceitarem as sugestões, imagina um cara novo no cenário que não tem tanto reconhecimento quanto os Zeus, né? Enfim, quero saber a opinião de vocês também. Eu quero saber o que vocês acharam, se era uma troca necessária, se vocês acham que vai ter muito impacto. E também eu quero saber quem vocês acham que poderia assumir essa função de coach, se o Dead ou algum outro nome que eu não falei, ou até mesmo algum desses nomes que eu falei, fale os preferidos de vocês. E eu peço muito que vocês dêem um like no nosso vídeo e se vocês puderem dar uma passadinha na nossa Twitch e no nosso Anchor, os links estão na descrição e é só vocês entrar lá, dar o followzinho na gente lá, que sempre a gente vai estar fazendo live, principalmente live de podcasts. Os podcasts serão todos serão feitos em stream e posteriormente postados no YouTube, mas normalmente a gente vai editar um pouco para postar no YouTube, não é sempre que a gente vai postar na íntegra. Então, se vocês acompanharem nossas streams, você vai ter o conteúdo inteiro na íntegra, o conteúdo integral de tudo. Porém, também é importante vocês se inscreverem aqui no canal do YouTube, porque também terá conteúdo exclusivo aqui. E por último, e não menos importante, peço para vocês seguirem a gente no Twitter, @bufados, e no Instagram também, com o mesmo nome, Bufados. Siga a gente lá, que lá também vai ter. No Twitter a gente vai utilizar para fazer enquetes, a gente vai utilizar para perguntar para vocês o que vocês querem saber, o que vocês querem de vídeo, o que vocês querem de podcast. E no Instagram vamos também ter conteúdos exclusivos lá. E muito obrigado aí quem acompanhou. É nóis. Valeu. Falou.